Quando Deus quis exemplificar o seu amor pelo seu povo eleito e escolhido, o povo de Israel, ele usou a figura de uma galinha que colocava debaixo das suas asas os seus filhotes. Então, quando Deus quis exemplificar o seu amor por nós, ele usou a figura materna. E nós louvamos a Deus por todas as mães, louvamos ao Senhor porque Ele as criou com bondade e amor para serem exemplo na terra do seu amor também por nós. Louvamos a Deus por cada uma das irmãs que tem esta missão grandiosa. Que Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês. E certamente hoje nos lembramos com saudade daquelas que já estão com o Senhor, mas lembrando do seu exemplo, do seu amor por nós. E também devemos interceder por tantas mães que sofrem para criar os seus filhos, mas o fazem com todas as forças que Deus tem lhes dado para isso. Lembremos de interceder por elas. Nós queremos saudar a cada um dos irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham e participam deste culto pela internet, que as bênçãos do Senhor alcancem também a sua vida. Vamos ouvir o convite do Senhor, Isaías capítulo 55, do verso de 1 a 5. Graça oferecida gratuitamente a todos. Que ênfase! Assim é a graça do Senhor. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Amém. Vamos louvar juntos com o coral, ouvindo esta canção e consagrando a Deus também o nosso tributo.
Falemos com Deus em oração. Reverendo Durval, você pode nos dirigir nessa palavra de oração? Senhor nosso Deus, nós buscamos a Tua presença nessa manhã, ó Pai, com humildade, para entregar a Ti, Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo poder, majestade e governo sobre as nossas vidas. Queremos, Senhor, receber de Ti a palavra que orienta, que consola. Estamos aqui, ó Deus, para Te adorar. Sabemos que na Tua bondade, na Tua misericórdia, o Senhor nos alcança. Ó Deus, perdoa os nossos pecados e olha para nós, através de Jesus Cristo, ó Deus, para que o nosso culto seja aceito pelo Senhor, que as nossas ofertas alcancem o Teu coração, as nossas vidas alcancem o Teu coração. Essa é a nossa oração, ó Pai. Sabemos que Tu estás aqui conosco, nessa manhã, por causa do Teu grande amor, Pai. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos entoar juntos o cântico do hino indicado. Santo, Santo, Santo. Antes de se assentar, veja quem Deus trouxe para juntos estarmos louvando e adorando a esse Deus santo. Podeis assentar à medida em que se cumprimentarem. E nós vamos abrir as nossas Bíblias agora para continuarmos a leitura de Isaías 55.
a partir do versículo 6 até o versículo 11. Isaías 55, de 6 a 11. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém, irmãos. Nós vamos ouvir mais uma vez o conjunto coral da nossa igreja, e enquanto ouvimos, nós vamos também poder estar em oração silenciosa, falando com o Senhor, intercedendo pelas famílias da nossa igreja nesse mês especial. Inclusive, essa é uma pergunta que eu te faço: você tem orado pela sua família amiga de oração? Eu gostaria só de te lembrar que não é família secreta de oração, não. Você pode procurar, entrar em contato com essa família e dizer que você está orando por ela. E como temos sugerido, se possível, até fazer uma visita mútua para estarem orando juntos. Senão, no dia 27, nós estaremos todas as famílias nos reunindo aqui na igreja. Então, algumas famílias estão dizendo: olha, a minha família ainda não se revelou, né? Então, tem sido um movimento muito interessante na igreja. Esse é o meu 3º ano aqui, eu não conheço todos ainda pelo nome, estou me esforçando para isso. E às vezes você não conhece essa família, não tenha constrangimento, ligue para ela, o contato que ela deu, se não nos procure que a gente possa indicar qual é a família. Mas nós precisamos viver nessa comunidade onde todos se conhecem, onde todos intercedem um pelos outros, estão caminhando juntos, para juntos fazermos a vontade do Senhor. Então lembre-se disso durante esta semana e durante este domingo, onde você tem oportunidade também de estar intercedendo pela sua família amiga de oração. Ouçamos então o conjunto coral.
Oremos. Obrigado, Senhor, porque confiados na promessa da Tua palavra, que se de buscarmos de todo o coração, o Senhor nos ouvirá. Te damos graças porque o Senhor está nos ouvindo. A nossa intercessão, a nossa súplica. E colocamos cada um dos pedidos aqui feitos diante do Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Intercedemos pelas famílias da igreja, Senhor, pedindo que o Senhor fortaleça os laços familiares, ó Deus. Que os cônjuges, que os pais, filhos, ó Deus, estejam todos fortalecidos pelo Senhor para viverem uma vida em comum no lar, de acordo com a Tua vontade, com a alegria que vem do Senhor para um lar realmente feliz. Intercedemos por aqueles lares que estão passando por necessidades de toda ordem, ó Deus, quer seja financeira, emocional, espiritual, aqueles que estão com seus enfermos nos hospitais, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor cure, Senhor, que o Senhor conforte, que o Senhor dê a Tua paz. Intercedemos também, ó Deus, pela nossa igreja, pelos missionários, ó Deus, que estão nos campos mais distantes. Intercedemos, ó Deus, pela nossa igreja nacional, pedindo, Senhor, a Tua direção e a Tua condução. E oramos também pela nossa pátria, ó Deus, clamando ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país e haja com o Teu poder e com a Tua graça, nos dando prosperidade, nos dando bênção, Senhor, porque precisamos. Ao mesmo tempo que oramos por aquelas nações que estão enfrentando, Senhor, catástrofes como o Nepal, ó Deus, que Tu tenhas misericórdia, Senhor, daquela nação, daquelas famílias que perderam seus entes queridos, ó Deus, e que os recursos possam chegar para que aquela nação possa se reerguer, Senhor, e possa conhecer o Teu amor e a Tua graça, Senhor. Assim nós Te pedimos, Senhor, e assim nós oramos, confiados no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Crianças que estão conosco, entre 2 e 7 anos, vocês podem acompanhar a Renata, que está ali na porta de entrada. As crianças menorzinhas certamente vão precisar da companhia de um dos seus pais. Nós voltamos a abrir as nossas Bíblias nesse texto que estamos lendo. O profeta Isaías,
capítulo 55. E aqui nesse texto nós encontramos um convite, uma ordem e uma promessa de Deus para nós. E quando nós estamos lendo o livro do profeta Isaías, e chegamos aqui no capítulo 55, é bom nós lembrarmos que aqui no capítulo 53, o Senhor falou que, através do seu servo, que iria sofrer as piores angústias e dores, Deus haveria de restaurar Israel. E essa restauração haveria de incluir o retorno a Sião, a Jerusalém, a terra da promessa, que Deus garantiu que seria dos herdeiros de Abraão. Isaías foi um profeta que viveu antes que o reino do sul, chamado Reino de Judá, desaparecesse. Quando os babilônios invadiram e destruíram Jerusalém. E na primeira parte do livro do profeta Isaías, dos capítulos 1 a 39, ele explica por que Deus iria permitir tamanho desastre, por causa da rebeldia, da idolatria, da contumácia do pecado de Israel. Mas, na segunda parte do livro deste profeta, os capítulos 40 a 66, nós encontramos o Evangelho, a boa notícia, que o próprio profeta Isaías anuncia, de que aquela destruição não seria a palavra final, porque a graça de Deus é maior que o pecado. Deus haveria de restaurar Israel. Deus haveria de trazê-los de volta à terra da promessa, à cidade de Davi. E Deus faria isso através de um servo dele, descrito no capítulo 53. E quando então nós chegamos no capítulo 55, Deus nos diz como Israel haveria de usufruir esse benefício, como Israel haveria de receber essa palavra e essa promessa de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus faz esse convite. E o convite está aí nos primeiros 5 versículos. Vinde, vinde. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E mais à frente ele vai usar também a figura do pão no versículo 2. Todas essas figuras, água, pão, vinho e leite, são figuras, são metáforas usadas no Novo Testamento para a satisfação que Deus, e só Ele, é capaz de nos dar. Não é sem razão que
que Jesus disse: eu sou a água viva. Não é sem razão que Jesus Cristo disse: eu sou o pão da vida. E por isso mesmo, quando celebrava a última Páscoa com seus discípulos e instituía a ceia do Senhor, Jesus tomou um cálice, o vinho. Por isso é que o apóstolo Pedro, quando escreveu a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2, ele nos incentiva a tomar o leite, o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus. O que Deus está nos falando neste convite, está nos propondo, é que neste mundo nós sempre iremos estar insatisfeitos até que tomemos dessa água, comamos desse pão, bebamos deste vinho e desse leite. Por isso o profeta diz: por que vocês gastam o dinheiro de vocês naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Em qualquer lugar que nós procurarmos satisfação, que não seja em Deus, nós sempre ficaremos insatisfeitos. Por isso é que ele diz: vinde. Vinde a mim. Eu tenho tudo o que vocês precisam para satisfazê-los. Mas além desse convite, nesse texto, nós encontramos também uma ordem. Buscai. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aceitar ao convite que Deus nos faz implica em recusar outros convites. Por isso, a ordem é buscar o Senhor, mas deixar o caminho do pecado, da perversidade, de lado. Não há como aceitar o convite de Deus sem recusar outro convite. Não há. Muito embora às vezes a gente gostaria que houvesse essa possibilidade. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse que se você quer andar pelo caminho dele, é preciso deixar de andar pelo outro caminho. O caminho dele é estreito, o outro caminho é largo. Mas é Deus que nos dá todas as condições de obedecer essa ordem. Porque ele diz que a sua compaixão, versículo 7, que Deus se compadecerá daqueles que atenderem a sua voz, aceitarem e se sujeitarem à sua ordem. Pela sua compaixão e pelo seu perdão, é que nós conseguiremos andar por esse caminho. Nós conseguiremos saber, conhecer quais são os pensamentos de Deus. Essa é a ordem. É preciso que nós a entendamos bem para que atendamos da melhor maneira aquilo que Deus está nos dizendo. Ele é o agente que faz com que você e eu
sejamos habilitados pela sua compaixão e pelo seu perdão a conhecer os pensamentos dele e andar pelos caminhos dele. O convite que Deus faz vem acompanhado de uma ordem que Ele dá. E não há como aceitar esse convite sem acatar a sua ordem. Não há. Buscar ao Senhor, andar pelos caminhos do Senhor, a sua compaixão, o seu perdão e a sua palavra é que vão nos dar condições de ouvir, de andar pelos caminhos de Deus. Um convite, uma ordem e, por fim, uma promessa. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. A alegria e a paz de Deus são os frutos benditos que acompanham a vida da pessoa que ouve e atende a este convite. Nós podemos procurar alegria em muitos outros cantos e atividades nessa vida. Mas Deus se compromete em conceder alegria e paz àqueles que forem na direção dEle. Alegria e paz que só realmente quem conhece a Deus consegue usufruir. E uma alegria e paz que nos ajudam e nos ensinam a viver para a glória de Deus. E será isto glória para o Senhor. Porque não há outra razão mais interessante, importante e satisfatória para se viver que viver para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo repetiu esse convite com outras palavras. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia agora, no Evangelho de Mateus. Nós vamos lá no capítulo 11. Mateus 11. E nós lemos a partir do versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Convite, ordem, promessa. Que Deus nos dê ouvidos para ouvir e um coração pronto para responder e atender a esse bendito convite. O coral da igreja vai cantar, nos preparando assim para participar da mesa do Senhor.
Nós vamos participar da ceia do Senhor nesta manhã. Eu vou convidar o reverendo Leonardo, que está aqui conosco, para nos ajudar na ministração, e também aos presbíteros da igreja, que venhamos à frente para participar. Irmãs e irmãos, esta é a alegre festa do povo de Deus. O nosso Senhor, o nosso Mestre, disse, e o registro é de Lucas: muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Esta é a mesa do Senhor. O texto de Isaías, que foi a base da mensagem de hoje, também nos lembra, em certo lugar, que haverá, que Deus está dizendo que farei convosco uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Esta mensagem que Deus faz de reunir um povo, Ele a cumpre em Jesus Cristo. Esta promessa, esta oferta, se realiza na pessoa de Jesus. Por isso, o nosso Senhor convida para que todos participemos com alegria desta festa, desta mesa que Ele preparou. Hoje, logo mais, muitos estarão reunidos ao redor de suas mães, muitas mães estarão reunindo ao seu redor os seus filhos, os seus netos, talvez bisnetos. É um momento de alegria este em que a família se reúne. É também um momento de alegria este quando a família de Deus se reúne. Por isso nós não nos reunimos para chorar a morte de Cristo. Como nós dizemos no credo, eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo. Esta é uma confissão de fé. Este é um momento no qual confessamos que estamos na presença de um Deus santo. Assim que o Senhor esteja com todos vocês. Assim elevemos a Deus os nossos corações, pensando nas coisas do alto, porque é bom, é santo, é reto que assim o façamos. Ainda agora há pouco nós cantamos reconhecendo que Deus é santo. Santo, 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 Deus onipotente. E é neste espírito, pois, que eu os convido a que recordemos as palavras que o evangelista Lucas registra ao falar da celebração deste sacramento. Eu leio em Lucas capítulo 22, dos versículos 19 em diante. E tomando um pão e tendo dado graças, o Senhor o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar-se entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. O nosso Senhor institui este sacramento no meio de uma situação tensa e angustiante. Mas agora que nós já experimentamos a salvação em Jesus Cristo, nós sabemos que as nossas vozes podem se reunir àquele coro que diz: nós te adoramos, Cristo, porque pela tua morte tu redimiste o mundo. Neste espírito, pois, oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, nós rendemos-te graças por teu Filho Jesus, que viveu entre nós e partilhou das alegrias e dores dos seres humanos. Ele tomou a sua cruz,
e morreu em nosso lugar. Nós te louvamos, ó Deus, porque Jesus não está morto, mas ressurgiu. E Ele está nos céus, mas continua a ser amigo dos pecadores, os quais aqui na terra buscam o seu favor e a sua misericórdia. Grande Deus, se presente agora entre nós por meio do teu Espírito. Vivifica-nos enquanto participamos do pão e do vinho. Oramos a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, por meio deste mesmo Jesus que foi feito nosso Salvador. Amém. A Escritura registra que o Senhor Jesus tomou o pão e o partiu, deu graças e o distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei dele todos, porque este é o meu corpo, que é dado por vós. Esta é a mesa do Senhor. Convidamos para que dela participem todos os membros desta comunidade, os membros de outras comunidades que conosco confessam a mesma fé em Jesus Cristo. Assim, façamos deste momento um momento de ação de graças, um momento de louvor a Deus, um momento no qual nos aquietemos e estejamos cumprindo o convite que o coral também nos fez agora há pouco: se de coração buscardes, nós encontraremos a Deus. Amém. Este é o especial. Temos então uma bandeja com pão sem glúten. Precisamos saber, o presbítero Sérgio, está na mão do Sérgio, se alguém dele necessitar. Os demais elementos, os pães estão sendo distribuídos. Como sempre o fazemos, seguraremos na mão o elemento e, ao final, estaremos participando todos juntos. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro,
E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos pecadores intercedeu. É Jesus o nosso alimento, porque ele diz: eu sou o pão da vida. Assim, participemos todos do pão, alegres e gratos a Deus. Naquela mesma ocasião, tomou o Senhor Jesus o cálice e o distribui aos seus discípulos, e aquele cálice que era parte da liturgia da cerimônia da Páscoa judaica assume um novo sentido, porque o Senhor Jesus declara: este cálice representa o sangue da nova aliança. Uma nova aliança, aquela aliança prometida a Davi, é celebrada e é fundamentada no sangue de Jesus Cristo, que derramado por nós é o sangue que nos perdoa, é o sacrifício que nos traz a paz. Como o texto de Isaías lido agora há pouco, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Assim também participemos do cálice, reverentemente e também com alegria. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus,
porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, não terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Nosso Senhor toma o cálice e o distribui aos discípulos, assim como também se distribuiu em símbolo agora a todos vocês. Tomai e bebei. Este cálice nos lembra o sangue de Cristo, que foi dado na cruz em nosso lugar.
Nós te bendizemos, ó Cristo amado, porque pela tua morte tu redimiste o mundo, e por meio de ti nós temos o perdão que nos permite nos aproximarmos de Deus. Purifica, Senhor, as nossas almas e fortalece a nossa caminhada. Nós te rogamos, confiados, ó Cristo bendito, tão somente no teu amor e na tua misericórdia. Amém. Nós convidamos a igreja a ficar em pé. Vou pedir para o pastor Donaldo impetrar a bênção sobre a igreja. Irmãos, recebei a bênção de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. Que a graça de Deus o Pai, o amor de Cristo Jesus, o Deus Filho, e as ternas misericórdias do Espírito Santo de Deus convosco permaneçam hoje e eternamente. Amém. Enquanto ouvimos o coral, aqueles que quiserem consagrar dízimos e ofertas podem fazê-lo. Nós saudamos as pessoas que estão conosco, especialmente aqueles que nos visitam, e as mães. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Temos agora a oportunidade de continuar a conhecer a Deus pelo estudo da sua palavra, nas várias salas de escola dominical. Todos estão convidados a usufruir desse grande privilégio.